aproveitar aqui então e filmar um dos livros, que é esse livro aqui. É um livro de tabelas termodinâmicas do vapor, é oficial. Então esse livro aqui é muito importante a gente ter a referência. O outro coisa importante é o CD-ROM que acompanha o livro, onde a gente pode calcular facilmente, de maneira bem prática, as propriedades termodinâmicas do vapor d'água. A minha pasta do Dropbox, para que a gente possa compartilhar algumas informações aqui. Estou compartilhando então a minha área no Dropbox, que é uma ferramenta que eu considero muito importante. Eu tenho os diagramas para mostrar para vocês, que é o chamado diagrama de Mollier. Esse diagrama é muito importante. É o diagrama de Mollier para água e vapor. Observem que steam é a palavra inglesa que significa água na sua fase vapor. Então nós temos aqui a nossa referência, e esse diagrama de Mollier, ele plota a entalpia específica dada em kJ por quilograma. Vocês não reparem, eu estou acostumado a usar quilocaloria por quilograma, mas internacionalmente o melhor é usar a unidade internacional, que é o quilojoule. Nós temos desse lado, novamente, aqui a entalpia específica, quilojoule por quilograma, ou quilocaloria por quilograma, e contra a entropia específica. Esse diagrama ele vai ser muito útil quando a gente calcular o consumo específico da turbina, ou, em outras palavras, o quanto que a turbina produz de potência no eixo, em termos de torque e rotação, em função das condições de entrada e saída do vapor d'água. Aqui, observem, é chamado o domo, o sino. Nessa região aqui, nós temos a presença tanto de líquido e vapor, e precisamos lançar a mão de um outro conceito que é chamado título, representado pela letra X. Então, o X, quando é igual a 1, nós temos a linha de vapor saturado. À medida em que nós adentramos aqui no domo, nós temos a presença cada vez maior de líquido. Então, aqui eu tenho uma mistura. Vamos me encontrar aqui agora lentamente, por exemplo, o título 50%. Nesse ponto, eu tenho a presença de vapor d'água e do líquido representando em massa 50%. Que eu vou ter x igual a 0, que é a linha de líquido saturado. Nesse daqui, esses são os dois diagramas fundamentais. Nós temos o diagrama temperatura e entropia. Também é uma ferramenta muito usada. Aqui a gente vê bem definido o domo, né, que é o sino. Aqui plotado a temperatura contra a entropia, para que vocês possam observar melhor aqui. Aqui novamente a temperatura, a entropia específica de Cissa, e aqui na ordenada nós temos a temperatura contra entropia específica. A entropia é dado em unidade de energia por quilograma por Kelvin. É bom sempre a gente lembrar que a variação de Kelvin para graus Celsius, que se precisar usar a unidade técnica, nós usaremos quilocaloria por quilograma por grau Celsius. Que esse ponto é o ponto chamado a temperatura na qual nós não conseguimos ver a distinção entre a água no seu estado vapor, aqui no caso vapor superaquecido, e a água no seu estado líquido, representado por X igual a 0. Se eu aumentar bem a nossa visibilidade aqui, vocês vão observar que nós temos as diversas linhas aqui, escritas em azuis, representam a pressão. Novamente temos o X igual a 1,
que é a linha de vapor saturado, e o X igual a zero, que é o líquido saturado. Bom, é importante que vocês observem. Nós vamos utilizar, toda vez que fala em entropia, a gente vai relacionar a produção de trabalho, de energia mecânica. E aí nós vamos ver que interessante que é o ciclo que nós temos, onde vamos ter um ponto que devemos encontrar aqui para determinar justamente qual deve ser a pressão e temperatura máxima do nosso ciclo fechado, estabelecer discussões interessantes. O que é melhor? Uma temperatura maior, uma pressão maior, do que depende isso? Mas o objetivo aqui agora é simplesmente apresentar a vocês esse recurso desse diagrama. Como eu disse, eu estou aqui compartilhando com vocês da minha biblioteca. Nessa biblioteca nós temos vários recursos. Um dos recursos aqui interessante, os livros meus, isso não pode ser considerado pirata, porque eu tenho todos esses livros, e a única coisa que eu fiz foi cortar, desmanchar os livros e escanear. Então eles estão aqui para vocês. Esse é o livro, vamos dizer, clássico do ensino de termodinâmica, que é o Van Weyden. Olha, observem aqui que eu estou compartilhando aqui com alguns de vocês, né? Para que vocês possam entrar. Então nós temos aqui o fundamento da termodinâmica. É muito interessante. Ele, logo no início do livro, ele faz alguns comentários da aplicabilidade da termodinâmica. Aqui nós temos uma caldeira relativamente grande, você pode ver aqui com a representação aqui do humano, fala da célula de combustível, que entra e moda, sai. Aqui da termoelétrica, mostrando a turbina, né? Temos aqui a explicação do conceito de volume de controle, tão importante. Aqui nós temos uma pequena discussão sobre as unidades. Esse livro ele adota o sistema técnico, né, que utiliza, ao invés de quilojoule, usa o quilograma. Pelo menos nessa versão que eu tenho aqui. Aqui ele fala sobre a pressão, volume específico, que é o inverso da densidade. Enfim, temos aqui o suficiente, fala da lei zero, que é a igualdade de temperatura, as escalas, enfim. Vocês têm aqui tudo o que pode ser necessário para a gente discutir. Além desse, tem vários outros livros, pode fazer uso dele. Um dos clássicos aqui é o Hugo, por exemplo. Além disso, eu tenho os trabalhos da Copersucar, o Silva Teles, o livro Steam, que é muito importante, e o PR, que é o Manual da Engenharia Química. Então vocês fiquem à vontade para utilizar essa biblioteca minha aqui.